Nunca se viu um tempo de tantos pregadores com esboços excelentes, palestras bem feitas, com pregações excelentes. As redes sociais estão lotadas de pregadores que falam um ensinamento que, se você não for bem espiritual, você vai ser enganado. Estão trocando as verdades bíblicas por doenças espirituais. Ou seja, estão deixando de seguir os ensinos de Cristo para seguir ensinamentos de falsos profetas. Você tem que ter muito cuidado com essas pregações desses pastores que se nomeiam pastor por conta própria, pastores feitos a facão, pastores de esquina de rua, que abrem uma denominação na esquina de rua, bota uma placa e diz: sou pastor, vai para as redes sociais e começa a detonar os outros ministérios. E fica ensinando doutrinas de demônios. Como eu acabei de ver um pregador cujo nome eu não digo por ética, ele dizendo que você não depende dos outros para ser feliz, que você tem que valorizar quem te valoriza. Se você não for leitor da Bíblia, se você não ler a Bíblia Sagrada, você vai ser presa fácil para ser enganado pelos filhos de Satanás que estão subindo nos púlpitos das igrejas ensinando doutrinas de demônio. O apóstolo Paulo, ele disse que nos últimos dias haveria explosão de falsos profetas que ensinaria doutrinas de demônio, fazendo o povo apostatar da fé. Nunca se viu um tempo de tantos pregadores, milhões de pregadores que vão para as redes sociais pregar. Se eles estivessem pregando a verdade, hoje não teria muitos divórcios no meio evangélico. Vivemos um tempo de escândalo no meio evangélico. Pastores sendo presos, pastores pedófilos, pastores bandidos. Não são todos, ainda tem homens de Deus, poucos, mas tem. Essas pregações da internet têm adoecido muitos homens e mulheres que deixaram de valorizar a sua família e passaram a achar que não precisa de ninguém. Quem nessa terra não precisa do outro? Jesus disse que nós somos uma família, que um deve ajudar o outro, amai-vos uns aos outros. Um deve ajudar a levar a carga um dos outros. A igreja primitiva, quando os irmãos estavam passando necessidade, os irmãos se uniam para socorrer aquele irmão. Aí esses bandidos engravatados vão para as redes sociais adoecer as nossas esposas, adoecer os maridos das irmãs. Aí os irmãos começam a seguir essas pregações do diabo e começa a desvalorizar o seu cônjuge que está do seu lado. Eu não preciso mais ser submissa ao meu marido, porque eu não preciso dele. Eu não preciso mais dar muita atenção à minha esposa, porque eu não preciso dela para ser feliz. O Espírito Santo, aí começa a doutrina de demônio. O Espírito Santo é que preenche o meu coração. Aí bota o Espírito Santo num caminho que ele nunca vai concordar. O Espírito de Deus, ele veio para unir família, ele não veio destruir família. Então você tem que voltar a ler a Bíblia. Sai do Facebook, sai do Instagram. Eu vejo crentes ficando loucos do juízo, por causa dessas pregações da internet.
crentes tomando decisões totalmente erradas e ainda mentindo, dizendo que foi o Espírito Santo que mandou. O Espírito Santo mandou te dizer, Deus mandou eu falar isso. Mentira! O apóstolo Paulo, ele disse assim, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, a qual não anunciamos a vocês, seja maldito este evangelho. Por que Paulo falou isso? Porque ele sabia que Satanás, nos últimos dias, iria levantar homens e mulheres para ensinar doutrinas de demônio, trazendo resultados terríveis no meio evangélico. Nunca se viu um tempo de tanta sem-vergonhice, escândalo e separação no meio evangélico. Mulheres que não se colocam mais na sua posição de mulher, querem ser o macho da casa, não respeitam o marido, não respeitam mais os obreiros, não respeitam pastor, porque vão com aquele negócio, Deus te pôs como cabeça, não por cauda. Onde é que está na Bíblia que Deus constituiu mulher como cabeça do lar? Onde é que está? A Bíblia diz que Deus constituiu o homem como cabeça do lar. E esse negócio, você tem que amar quem ama você. Não é assim não. Jesus disse, amai os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Faça o bem àqueles que vos odeiam. E ore pelos que vos maltratam e vos perseguem. Olha como o ensino de Jesus é diferente desses filhos do cão que andam engravatados, subindo nos púlpitos da igreja aí, e ensinando doutrina de demônio. E os crentes que não lê Bíblia se tornam presa fácil para ser enganado pelos falsos profetas. Você sabe por que você está biruta do juízo? Porque você não lê mais a Bíblia. Você agora é só Facebook, Instagram, é pregação na internet. Aquilo que você ouve, você tem que conferir se está correto com a Bíblia. As igrejas evangélicas estão lotadas de falsos profetas. São poucos homens de Deus, são poucos as mulheres de Deus. E uma mulher de Deus, ela é conhecida não é pelo orgulho dela e pela braveza dela, pela ignorância dela, não. É pela humildade dela, pelo bom trato, pela educação, pelo carinho que ela tem com o marido, pelo respeito que ela tem com os obreiros da igreja. Agora, quando você vê uma mulher desrespeitando o pastor, batendo no peito, xingando o marido, porque está iludido com as pregações na internet, ficou biruta do juízo. Pois é, deixou de seguir a doutrina bíblica para seguir doutrinas de demônios. Milhões de crentes estão indo para o inferno, enganados com os falsos profetas. Quer um conselho? Volta a ler a Bíblia. Volta a ler os 4 evangelhos de Jesus. Volta a ler as cartas de Paulo. Sai da internet. Tem crentes ficando loucos do juízo, blasfemando contra o Espírito Santo, desafiando a liderança da igreja, sendo contra a doutrina bíblica, porque estão seguindo doutrinas de demônio. Que nesses últimos dias nós possamos abrir os olhos e entender que Satanás, ele não brinca de ser Satanás, ele sabe enganar. Se você pensa que o Satanás é burro, burro é você que está sendo enganado por falsas doutrinas. Burro é você que pensa que Satanás é burro. Satanás não é burro coisa nenhuma. Ele é tão inteligente que ele conseguiu enganar a terça parte dos anjos. Milhões e milhões de anjos foram enganados por Satanás. Aí você fica brincando, Satanás vai ficar debaixo do meu pé. Talvez faz tempo que você está debaixo do pé dele e não sabe. Então fica essa alerta para você. Volta a ler a Bíblia, sai das redes sociais, volta a orar,
O povo estão tudo ficando maluco, casais se separando, mulher não respeita mais marido, marido abandonando a esposa, não procura mais a mulher, rejeitando a mulher dentro de casa, e a mulher rejeitando o marido. Eu não preciso de homem para ser feliz. Casou para quê, indivíduo? Casou para quê, indivíduo? Vocês estão ficando louco do juízo? O casamento é até que a morte separe. E o casal tem que estar unido na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, até que a morte separe. Quando você vê um homem abandonando sua família, saiba que ele apostatou da fé e está seguindo Satanás. Quando você vê uma mulher abandonando sua família, abandonando seu esposo, saiba que ela apostatou da fé. Ela não segue mais Cristo, está seguindo Satanás desta forma, encaretada, cega, sem saber para onde vai. E pode prestar atenção que o que predomina no coração dessas pessoas que abandonam os seus lares e começa a se iludir com essas pregações na internet, o coração se enche de ódio, de raiva. Sabe o que é isso? Trevas no coração. João, ele disse que quem odeia o seu irmão está em trevas, anda em trevas e não sabe para onde vai. O amor vem de Deus. Um dos maiores dons que Deus dá para os verdadeiros seguidores de Jesus é o dom do amor e do perdão. Então volte a ler a Bíblia. Você está enganado com doutrinas de demônios.